Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão. Agora vem aqui comigo que a gente vai estudar agora a classificação dos nossos sistemas lineares. Veja que temos três possíveis classificações. Ou meu sistema é possível e determinado, ou meu sistema é possível e indeterminado, ou meu sistema é impossível. Veja que usaremos as siglas SPD, SPI e SI respectivamente para cada classificação. Possível e determinado SPD, possível e indeterminado SPI e o sistema impossível somente como SI. Beleza, amigão? Agora, veja que para classificarmos esse sistema, veja que temos algumas características em relação a eles. No caso do possível e determinado, necessariamente é um sistema, olha aqui, presta atenção, um sistema com uma única solução. Ou seja, é o camarada que vai possuir uma única solução para resolver todas as equações, tudo bem? E veja que teremos como característica, lembrando que esse Dzão representa o quê? O determinante da matriz e os coeficientes. Vou até colocar aqui para a gente essa legenda, ó. Então, o que representa esse Dzão aqui? Ele representa para a gente o determinante da matriz dos coeficientes, Determinante da matriz dos coeficientes é o que significa esse Dzão que eu estou colocando aqui agora para vocês, beleza? Então não se esqueça disso daqui, ó. Fechou? Beleza essa ideia? Legal. Então tá aqui o nosso determinante. E veja que quando esse determinante ele é diferente de zero, já é o suficiente para classificarmos o nosso sistema como SPD, ou seja, um sistema com uma única solução. Então toda vez que ele pedir para você sobre um sistema ter uma única solução, necessariamente esse determinante tem que ser não nulo, diferente de zero. Agora, se a gente tem um sistema SPI, significa que esse camarada ele vai possuir, olha aqui, ó, presta atenção, infinitas soluções. Não uma única solução, mas várias soluções irão aparecer para esse sistema. E uma forma para vermos se esse sistema vai ser SPI ou não é pelo seu determinante. Veja que se esse determinante ele vale necessariamente zero, significa que esse sistema vai ser SPI. Mas olha o problema. Veja que um sistema impossível é um sistema sem solução, que não possui solução alguma. E veja que esse camaradinha também vai possuir o que? O determinante da matriz dos coeficientes também igual a zero. Então veja que quando esse determinante é diferente de zero, massa, legal. Já sei que esse camarada é SPD. Porém, se esse determinante for igual a zero, a gente fica na dúvida. E a gente não vai saber se ele é SPI e também não vai saber se esse camarada vai ser SI. Uma forma para sabermos é o que? Fazer o escalonamento desse sistema. E ao fazer o escalonamento desse sistema, se chegarmos em uma igualdade que faz sentido, uma igualdade verdadeira, significa então que esse sistema vai ter infinitas soluções, vai ser SPI. Ou seja, uma igualdade da forma 5 igual a 5, 0 igual a 0, 3 igual a 3, raiz de 3 igual a raiz de 3. Então uma igualdade em que o lado esquerdo foi exatamente igual ao lado direito, quando a gente fizer o escalonamento, significa que vai ser SPI. Porém, se quando você escalonar, você chegar numa igualdade que não tem nada a ver, não faz o mínimo sentido, significa então que esse sistema vai ser impossível. Por exemplo, uma igualdade da forma 0 igual a menos 3, não tem a menor lógica isso. 5 igual a 10, 4 igual a menos 3, 3 igual a menos 3. Então chegou numa igualdade que não faz o menor sentido, significa que esse sistema vai ser o quê? Impossível. Beleza, amigão? Então essas são as três classificações aqui que aparecem para vocês. Agora, óbvio, não faz o menor sentido a gente ver isso daqui sem exemplificar cada um deles, belezinha? Então acompanhe junto comigo aqui os exemplos ainda nesta videoaula. Não sai daí, viu? Então vamos lá. Este daqui é o nosso primeiro exemplo, que por sinal a gente já veio resolvendo esse exemplo aqui desde o início das nossas videoaulas, envolvendo essas ideias de sistemas lineares. A gente viu que esse sistema aqui, ele vai possuir a seguinte matriz dos coeficientes. Primeiro vamos identificar os coeficientes de todas essas incógnitas. Aqui estão, olha,
Então aqui estão os coeficientes de todas essas incógnitas que eu coloquei para vocês. O nosso objetivo é tentar fazer o quê? Calcular o determinante dessa matriz, o qual já fizemos, mas não tem problema, podemos fazer novamente. Então aqui está, ó, calculando então o determinante dessa matriz, os coeficientes. Quais são os coeficientes? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 menos 1 menos 1, 1 menos 1 menos 1 e finalmente 1 menos 1 menos 1. Só um minutinho. Aqui é 2, pessoal. 2 menos 1 e 1. Beleza? É esse sistema aqui que estávamos resolvendo, ó. 2 menos 1 e mais 1. Tranquilo? Quase que eu faço besteira aqui, ó. 2 menos 1 e mais 1. Isso. Então era este determinante que estávamos resolvendo desde o início das nossas videoaulas, só para conferir aqui. X mais y mais z igual a 6, x menos y menos z igual a menos 4, 2x menos y mais z igual a 1. Sim, era este determinante que estávamos resolvendo. Agora, quando a gente for resolver esse sistema, só para classificá-lo, a gente vai calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Esse determinante aqui, ó. E novamente, como é que a gente faz para calcular o determinante? Repetimos as duas primeiras colunas. Então teremos aqui 1 e 1, 1 e menos 1, e finalmente 2 e menos 1. Pronto. Então é este determinante aqui que temos que calcular. E lembre-se, para o cálculo do determinante, a gente multiplica cruzado para o lado direito e depois para o lado esquerdo. Para o lado direito mantemos o sinal. 1 vezes menos 1 vezes 1 fica menos 1. 1 vezes menos 1 vezes 2 fica menos 2. E finalmente, 1 vezes 1 vezes menos 1 fica menos 1. Agora para o lado esquerdo trocamos o sinal. 1 vezes 1, 1 vezes 1 continua 1. Trocando o sinal, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Ao trocar o sinal novamente, menos 1. Finalmente, 1 vezes menos 1, menos 1, vezes 2, menos 2. Ao trocar o sinal, mais 2. Agora a gente vai juntar todos esses valores aqui. Bem, podemos perceber que esse 2 já pode cortar com esse menos 2. Menos 1 com menos 1 com menos 1 com menos 1 fica menos 4. Perceba que este camarada aqui, ó, ele é diferente de zero. Como ele é diferente de zero, significa então que esse nosso sistema vai ser o quê? SPD, ou seja, ele vai ser um sistema possível e determinado, porque o nosso determinante ele é diferente de zero. Beleza, vamos agora ao nosso segundo exemplo. Para o nosso segundo exemplo, resolveremos esse sistema aqui, ó. Teremos esse sistema x mais y mais z igual a 1, 2x mais 2y mais 2z igual a 2, e finalmente 3x mais 3y mais 3z, tudo isso igual a 3. Então chegamos a esse sistema linear. Vamos lá, calculando o determinante da matriz dos coeficientes. Esse determinante vai ser da seguinte forma. Teremos aqui para a primeira linha 3 números 1. Depois 2 vezes 2, 3, 3, 3. Então aqui está 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Não sei se você se recorda, mas a gente aprendeu como propriedade de determinante que sempre que temos linhas, ou melhor, filas proporcionais, o determinante é igual a zero. Perceba que a linha do meio equivale ao dobro da primeira linha, ou seja, se multiplicarmos por 2 essa linha daqui, nós obtemos essa linha de baixo. Por causa disso, nós podemos afirmar que esse determinante ele é o quê? Igual a zero. Mas beleza, não sei se você se recorda, quando esse determinante é igual a zero, a gente fica na dúvida. Fica na dúvida se esse sistema vai ser impossível ou se ele vai ser possível, porém determinado, com infinitas soluções. Aí o que eu falei para vocês fazerem? Escalone esse sistema. Ao escalonar esse sistema, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa equação de cima
Ou melhor, vou pegar essa equação de baixo e vou substituí-la pela equação de cima, multiplicada por menos 2. Obviamente fazendo a soma com esta daqui. E a mesma coisa farei com a terceira fila. A gente vai somá-la com 3 vezes negativo essa primeira fila que aparece para a gente. Ao fazer isso, olha o sistema que obteremos. Vamos lá, montando o nosso novo sistema. Bem, a primeira equação ela vai ficar intacta, porque a gente só está substituindo as duas últimas. Então, teremos x mais y mais z igual a 1. Tá vendo? A primeira equaçãozinha, ela fica intacta para a gente. Agora, essa do meio. Eu falei que essa do meio, a gente vai acrescentá-la a essa primeira multiplicando por menos 2. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Com mais 2x, 0. Menos 2y com mais 2y, 0 novamente. E, finalmente, menos 2z mais 2z continua dando 0. Tudo isso vai ser igual. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 2 com menos 2 fica 0. Agora, a mesma coisa para a última. Perceba que ao fazer esse mesmo cálculo para a última fila, teremos o mesmo resultado. 3x menos 3x fica 0. 3y menos 3y fica 0 novamente. 3z menos 3z fica 0. E 3 menos 3 novamente 0. Então perceba que tanto pela equação do meio quanto pela última equação, a gente chegou em uma igualdade que faz sentido. Ou seja, nós temos que o zero é igual a zero. Então, como essas duas igualdades elas fazem sentido para a gente, ao fazer o nosso escalonamento, significa o quê? Significa que este sistema aqui que aparece para a gente, ele vai ser classificado como o quê? Possível, porém indeterminado. Ele vai ser um sistema com infinitas soluções. Então, está aqui, sistema possível e indeterminado. Pronto. Esse vai ser um sistema possível e indeterminado, diferente desse primeiro, que é possível e determinado com uma única solução. Aquele dali, ó, é como se a gente pudesse excluir essas duas equações de baixo e ficássemos só com essa primeira equação. Então, na verdade, esse sistema que possui 3 equações, ele é equivalente a esse sistema com uma única equação, vamos dizer assim. Tudo bem? Onde a gente vai ter aqui duas variáveis livres. Beleza? Tranquila essa ideia? Então, essa vai ser a ideia para esses dois tipos de sistema. Bem, agora falta a gente exemplificar mais um sistema, que é o sistema impossível, tudo bem? Então, aguarde só mais um tempinho que eu vou escrever aqui para a gente. Belezinha? Agora vamos ao nosso último exemplo para classificarmos esse camaradinha, ficar mais palpável para você essa ideia. Agora, veja que inicialmente é interessante a gente calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Beleza? Então, primeiro, quais são os coeficientes dessas equações aqui? Da primeira equação, basta colocarmos números 1. Os outros já estão nítidos aqui para a gente, que são esses números 2 e esses números 3. Então, temos aqui 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Então, veja que novamente chegamos em um determinante com filas proporcionais. Ou seja, se eu multiplico esta primeira linha por 2, nós obtemos a segunda linha. Por causa disso, filas proporcionais já é o suficiente para dizer que esse determinante é igual a 0. Porém, quando o determinante é igual a 0, a gente ainda fica no dúvida. E agora? O sistema vai ser impossível? Vai ser SPI? Como é que a gente vai fazer para esse camaradinho aqui? Escalone. Ao fazer o escalonamento, vamos fazer de forma semelhante. A nossa ideia no escalonamento é tentar eliminar letras. Então, vou tentar eliminar essa letra x, para tentar obter essa forma de escada. Então, vamos lá. 2 dividido por 1 fica 2. Trocando-se o sinal, menos 2. Então, se eu multiplicar essa primeira equação por menos 2 e somar com essa do meio, a gente vai conseguir eliminar a letra x para esse camaradinho. Tudo bem? Pronto, então a gente vai trocar a segunda fila pela soma dela multiplicando-se por menos 2, essa daqui de cima.
Belezinha? Com isso, nós chegaremos a isso daqui, ó. A primeira equação fica intacta. Nós não mexemos nela, tudo bem? A gente só está mexendo na do meio. Então, teremos x mais y mais z igual a 1. E temos aqui o seguinte, 2x menos 2x, 0. 2y menos 2y, 0. 2z menos 2z, 0. 2 menos 2, 0. Então, chegamos em uma equação assim. 0 mais 0 mais 0 igual a 0. E, Pedrinho, aqui a gente chegou em uma igualdade que faz sentido. Então, significa que esse sistema ele já vai ser o quê? SPI. Cuidado, interessante você seguir esse escalonamento até o final. Vamos agora escalonar esse camarada aqui para ver se não terá problema algum. Aí a gente já pode classificá-lo como SPI. Então, a gente vai pegar esta última equação e vai somá-la também com a primeira. Só que, o que faremos com a primeira? Divida os coeficientes. 3 dividido por 1, 3. Trocando-se o sinal, menos 3. Então, a gente vai somar a última equação com menos 3 vezes a primeira equação. Olha o que teremos. 3x menos 3x, 0. 3y menos 3y, 0. 3z menos 3z, 0. Que é igual. Agora presta atenção, ó. 4 menos 3, 1. Então veja que na última equação nós chegamos em uma igualdade que não faz sentido, onde temos que 0 é igual a 1. Então, como a gente chegou em uma igualdade que não faz sentido, que é essa última aqui que aparece pra gente, significa que chegamos em um sistema que vai ser o quê? Impossível. Então, nós temos aqui um sistema classificado como impossível. Ou seja, esse camaradinho aqui, ó, ele não tem solução pra gente. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então, sempre essas ideias que a gente tem que seguir em relação a esses sistemas. Então, se ele pedir para você obrigar que um sistema tenha infinitas soluções, obrigue o determinante a ser igual a 0. E, obviamente, faça o escalonamento. Às vezes ele coloca alguma letrinha representando esses coeficientes. Tudo bem? Agora, se ele já falar de cara que tem uma única solução, coloque esse determinante diferente de 0. Mas veja que para diferenciarmos o SI do SPI, amigão, não tem para onde correr. Temos que fazer o escalonamento. Se tem uma igualdade que não faz sentido, como essa daqui, então esse sistema é SI. Agora, se a gente tem uma igualdade que faz sentido para todas as equações ao fazer o escalonamento, significa que ele é SPI. Beleza, amigão? Então, com isso, ficamos por aqui, mas ainda falta um tópico para discutirmos sobre o sistema, tudo bem? Mas na próxima videoaula, um forte abraço e bons estudos para você. Valeu!